Olá, tudo bem? Professor Paulo Torres aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouquinho sobre o processo civil brasileiro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma etapa bastante importante que ganhou muita relevância com a reforma do novo Código de Processo Civil em 2015, que é a audiência de conciliação ou mediação, né? Então olha ali para a tela. A audiência de conciliação ou mediação é uma etapa crucial no processo civil brasileiro, destinada a promover o diálogo entre as partes em conflito e buscar uma solução amigável e consensual. Gente, o que acontece, né? Com a mudança do processo civil de 73, do Código de Processo Civil de 73 para o Código de Processo Civil de 2015, a gente tem uma mudança também de paradigma de solução de conflitos, né? Então, enquanto no processo civil de 73 a gente tinha uma dinâmica adversativa de solução de conflitos, né, em que as partes efetivamente estavam ali quase que numa contenda para solucionar o direito subjacente àquela lide, com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, esse paradigma muda. E a gente passa a ter um processo que a gente vai chamar de um processo comparticipativo, que significa que todas as partes estão colaborando em conjunto para a solução do conflito, e também uma processualística que visa a solução do conflito em detrimento da solução processual, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente busca, a gente utiliza a via adjudicatória, né, o juízo processual de uma forma mais específica, como última ratio. O processo ele deve ser a última forma de solucionar conflito em detrimento de todas as outras, tá? Então a gente vai sempre tentar, primeiro extrajudicialmente, solucionar os conflitos, e mesmo após a distribuição, mesmo após a provocação do exercício da jurisdição por parte do Estado, a gente vai continuamente tentar solucionar esse processo da forma mais amigável possível. Então, a ideia de utilizar uma audiência de conciliação ou mediação como uma etapa do processo civil brasileiro vem justamente para contemplar esse ideal, justamente para que a gente possa tentar, mesmo que depois já da distribuição do processo, uma solução de conflito no qual as partes, primeiro, componham mais do que apenas o bem da vida que ali está em litígio, e que também sejam senhoras, né, que se arroguem da solução daquele conflito em detrimento de entregar para o Estado essa solução. Então, a gente hoje vai explorar um pouco os conceitos fundamentais do que é audiência de conciliação ou mediação, como funcionam os procedimentos legais, quais são os benefícios e desafios que a gente encontra ao adotar essa postura, e também quais são as tendências atuais sobre conciliação e mediação no nosso país. Então tá, primeira coisa que a gente precisa entender é diferença. Paulo, você falou audiência de conciliação ou mediação. Tem diferença conciliação para mediação? Tem. Inclusive com relação aos seus objetivos, né? Quando a gente está falando de conciliação ou mediação, a gente está falando de solucionar conflitos visando uma finalização da lide mais pragmática, simplesmente resolvendo a questão sobre o bem da vida que está em litígio, ou até mesmo uma situação que transcende o bem da vida em litígio, né, e que tenta recompor os laços, a relação entre aquelas partes que estão litigando naquele momento. Então vamos lá, olha ali para a tela. De acordo com o Guia de Mediação e Conciliação do CNJ, a conciliação pode ser definida como um processo autocompositivo breve, no qual as partes ou os interessados são auxiliados por um terceiro, neutro ao conflito, ou por um painel de pessoas sem interesse na causa, por meio de técnicas adequadas, a chegar a uma solução ou um acordo. Então, qual é a ideia da conciliação? A ideia da conciliação é fazer com que essas partes possam chegar efetivamente a um acordo com relação ao bem da vida em questão. O objetivo da conciliação é, portanto, especificamente solucionar o conflito com relação àquele bem da vida. E aí a gente vai ver alguns pontos interessantes nessa definição do Guia de Mediação e Conciliação do CNJ que podem nos ajudar a entender o que é, afinal de contas, a conciliação. Então vamos lá, olha lá. Processo autocompositivo. O que o guia está querendo dizer com isso? Significa que as partes estarão à frente da solução do conflito. Se vocês lembrarem lá de quando vocês estudaram jurisdição, vocês vão lembrar que uma das características da atividade jurisdicional do Estado é a substitutividade.
na atividade jurisdicional clássica, adjudicatória, por meio de uma sentença de um juiz, a vontade das partes é substituída pela vontade da norma jurídica interpretada pelo juiz. Ou seja, pode acontecer, e isso acontece com alguma frequência inclusive, que a solução de um conflito pela via judicial, por intermédio de uma sentença, acabe não sendo satisfatória para nenhuma das partes, porque as suas vontades individuais foram substituídas pela vontade da lei naquele conflito. Em processos autocompositivos, como a conciliação, por exemplo, as partes estão senhoras daquele conflito, né? Elas estão à frente da solução. Elas é que vão dar o tom, os limites, como aquele conflito vai ser solucionado no fim das contas. Então vamos lá. Processo autocompositivo breve, no qual as partes ou os interessados são auxiliados, isso é importante, auxiliados por um terceiro, neutro ao conflito, a chegar a uma solução ou a um acordo. Então, a função do conciliador numa conciliação é auxiliar as partes a chegar à solução desse conflito. Não é papel do conciliador impor soluções ao conflito, nem tomar parte nesse conflito. Ainda que possa ser o caso de que uma das partes tenha um direito, como a gente costuma falar dentro da advocacia, um direito um pouco melhor do que a outra parte, não é dado ao conciliador assumir nenhum partido nessa disputa, nesse litígio. A função dele é literalmente fazer com que essas partes dialoguem e consigam chegar a essa solução. Esse mesmo manual, olha ali para a tela, esse mesmo manual estabelece que a mediação é uma espécie de negociação cuja comunicação é facilitada por um terceiro neutro conhecido como mediador. Nesse processo, o mediador facilita a negociação entre as partes, ajudando-as a entender melhor suas posições e a encontrar soluções compatíveis com seus interesses e necessidades. Então, olha só, na mediação, deixa eu até voltar o slide para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Na mediação, o mediador vai facilitar a negociação entre as partes, ajudando elas a entender suas posições. Então, na mediação, o mediador não está tão preocupado com o bem da vida em específico e a solução do conflito por meio da dinâmica desse bem em questão. Ele está mais preocupado em fazer com que as partes estejam conscientes das suas posições e em recompor essa relação, né? Isso fica bem claro quando a gente pensa na distinção entre conciliação e mediação. A conciliação, ela é uma forma de autocomposição de conflitos mais indicada para relações efêmeras, para quando as partes não têm uma relação, não tinham e não terão uma relação duradoura para além daquele negócio jurídico que seja objeto desse litígio. Então, por exemplo, quando você compra um produto numa empresa de varejo online, e essa empresa não entrega esse produto, ou entrega o produto atrasado, ou com defeito, você claramente tem um problema que precisa ser solucionado. É possível que esse problema seja solucionado por meio da conciliação. Mas é também certo dizer que você e essa empresa não têm lá laços muito firmes a serem restabelecidos que ficaram, porventura, estremecidos por conta desse problema jurídico. Já quando a gente está falando, por exemplo, de uma briga entre vizinhos, né, ou uma contenda familiar, quando a gente está falando sobre esse aspecto, além do bem da vida que está em litígio ali, que pode ser um bem dentro de uma família ou alguma coisa parecida, existe a relação afetiva ou de amizade que preexistia a esse conflito e que idealmente vai continuar a existir após a sua solução. Então, na mediação, o mediador está preocupado não somente em resolver a contenda, né, auxiliar as partes a resolver a contenda, melhor dizendo, mas também e principalmente fazer com que essas partes tenham um diálogo facilitado a fim de que elas possam não só solucionar aquele bem jurídico em específico, mas também as suas diferenças, as suas divergências e possam voltar a ter uma relação harmônica, né? Então olha ali para o slide, embora pareçam semelhantes, na conciliação o foco é a solução objetiva sobre o bem da vida em disputa, sendo certo que o conciliador pode propor alternativas de resoluções
embora o acordo jamais possa ser imposto e a consensualidade dos envolvidos seja inerente à conciliação. Olha para mim, o que eu quero dizer com isso? Na conciliação, a postura do conciliador é um pouco mais ativa, é um pouco mais propositiva. Então o conciliador, ele está ali ouvindo as partes, também tentando facilitar o diálogo, mas essa facilitação do diálogo do conciliador se dá por meio de pequenas provocações, pequenas propostas, como por exemplo, o conciliador ouve a parte autora e pergunta para o réu, mas e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Afinal de contas, foi entregue ou não foi entregue o bem? Como eu posso lhe auxiliar nessa dinâmica? Será que não é possível entregar o bem? E aí ele se volta para a parte autora e pergunta, se ele entregasse agora esse produto, isso diminuiria a sua sensação de prejuízo? Ou seja, o conciliador está constantemente aconselhando as partes no sentido de uma possível solução. A mediação não funciona dessa forma. Na mediação, o mediador está ali para facilitar o diálogo. Ele nada pode falar sobre o conflito, nem dando opiniões, nem dando pareceres, nem fazendo juízo de valor sobre posições. Ele não pode chegar e falar, olha, realmente você errou ali quando você... Não, o mediador não toma esse tipo de ação dentro de um processo de uma audiência de mediação. Olha ali para o nosso slide. No que diz respeito à mediação, nota-se um maior grau de empoderamento das partes que atuam de uma forma efetiva para solucionar o conflito, ficando a cargo do mediador o papel de facilitador da negociação. O mediador, portanto, não deve interferir fazendo proposições de ajustes ou mesmo esclarecendo questões técnicas sobre o objeto, mesmo quando tenha competência técnica para tanto. Então, por exemplo, imagine que você é um advogado, uma advogada, e está funcionando como mediador ou mediadora em uma audiência. Nessa situação, pode ser que, ao ouvir a narrativa da dinâmica dos fatos de ambas as partes, você até possa, e tenha competência técnica para isso, emitir um parecer sobre a quem assiste a melhor razão, pelo menos de acordo com as narrativas, né? A quem assiste a melhor razão dentro daquele conflito. Mas o seu papel como mediador ou mediadora não é fazer esse tipo de juízo e nem orientar as partes sobre esse tipo de juízo. O seu papel é fazer com que as partes consigam dialogar de forma harmônica. Porque muitas vezes o que acontece é que as partes chegam à audiência de mediação imbuídas de uma certa raiva, né? De uma certa animosidade que vem da relação, e não necessariamente do objeto do conflito, mas que vem da relação, o que faz com que as partes acabem não sendo muito inclinadas a um ajuste, né? Quem aqui nunca ouviu uma história de algum parente ou de alguém que trabalhou no fórum ou que advoga, que contou aquela história do cliente que chegou no escritório falando assim, não, doutor, eu quero tirar tudo dessa pessoa, eu quero deixar ela amíngua, esse tipo de sentimento, né, atrapalha a solução do conflito. Então, ao mediador é dada essa tarefa de baixar as energias, baixar os ânimos, fazer com que as pessoas dialoguem para, eventualmente, solucionarem o conflito. E atenção, na mediação é tão importante quanto, ou eu diria até mais importante, a reparação dos laços entre essas pessoas do que a reparação do bem da vida objeto do litígio. Às vezes, na sessão de mediação, na audiência de mediação, não é possível obter uma composição, um acordo. Mas as partes saem dali um pouco mais organizadas mentalmente, podemos dizer assim, de maneira em que o conflito, se é que ele existia, agora vai se dar somente sobre o objeto, de forma bem sintética, bem objetiva, de maneira a solucionar aquela crise ali dentro do litígio, mas sem arroubos de vingança ou de nada parecido, entendeu? Então a ideia da mediação é justamente essa, é recompor esses laços intersubjetivos e facilitar naturalmente a solução do conflito. Olha lá, essa distinção é importante porque ao passo que a conciliação é recomendada para a tratativa de questões eminentemente patrimoniais envolvendo relações subjetivas efêmeras, a mediação busca não somente esclarecer a solução
sobre o bem da vida, objeto da contenda, mas também promover o reparo das relações subjetivas que têm um laço mais duradouro. Então, se eu estou numa relação de consumo super efêmera, eu vou fazer uma audiência de conciliação. Se eu estou numa relação que envolve um bem da vida qualquer, em uma dinâmica familiar, né, as partes, os ex-adversos, né, autor e réu, são, por exemplo, familiares, ao invés de uma conciliação, será promovida uma audiência de mediação, para que essas partes possam restabelecer esses laços que foram esgarçados com o conflito. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no marco legal? Olha lá, o artigo 334 do CPC de 2015 diz pra gente que, estando corretamente elaborada a petição inicial e não tendo sido o caso de improcedência liminar do pedido, aliás, nós temos um vídeo falando sobre improcedência liminar do pedido, sobre petição inicial, depois dá uma olhada lá no histórico de vídeos para vocês poderem se atualizar se vocês ainda não assistiram, tá? Continuando, deverá o juiz designar audiência de conciliação ou mediação. Isso também está descrito no artigo 27 da 13.140 de 2015, que é a lei de mediação, tá? Paulo, vai designar audiência de conciliação ou de mediação? A gente já aprendeu. O que vai determinar se essa audiência vai ser de conciliação ou de mediação vai ser a natureza do conflito, né? Olha exatamente a dicção do 340. Se na petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação, atenção, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Porque a gente também aprendeu lá naquela nossa aula de petição inicial que, a partir da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, o réu não é mais citado para se defender, ele é citado para participar da audiência de conciliação ou mediação. Tudo bem? Então vamos lá. Olha lá o slide. A doutrina aponta que essa audiência não será designada se o autor tiver declarado expressamente na petição inicial que opta por sua não realização. Isso tem a ver com o princípio dispositivo, né? A parte, a composição amigável do conflito, a autocomposição, ela parte de uma vontade das partes em realizar essa composição. Então, se a parte autora, de antemão, já declara que não tem nenhum interesse em participar de uma audiência de conciliação ou mediação, a sua marcação, o seu estabelecimento seria desinfluente para aquela demanda, né? Eu vou inaugurar um ato processual, vou criar mais uma etapa dentro desse iter, dentro desse caminho processual, fazendo com que o processo demore um pouco mais, simplesmente para chegar na audiência com uma pessoa que não está disposta a negociar de nenhuma maneira. Então, se a parte autora expressamente diz que não tem vontade de conciliar, ela não será designada. Continuando, o réu também pode manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data de audiência. Havendo litisconsórcio, no entanto, a audiência só não se realizará se todos os litisconsortes manifestarem desinteresse no ato. Então, olha para mim, como é que funciona para o réu? Para o autor é fácil. O autor está na petição inicial. Se ele não quer conciliar, se ele não quer realizar uma mediação, na petição inicial ele deixa isso expresso e essa audiência não deve ser marcada. Atenção, se você não assistiu a aula do professor Paulo Torres, não fez a petição inicial direito e não se manifestou sobre o seu interesse ou desinteresse na audiência de conciliação, a interpretação será pelo interesse. Então, no silêncio da parte autora, sempre há de se interpretar pelo seu interesse na participação da conciliação, tudo bem? E agora e o réu, Paulo, como é que funciona? O réu é um pouco diferente. O réu foi citado, vamos recordar, o réu foi citado para participar dessa audiência de conciliação com antecedência de 20 dias pelo menos, ok? Essa citação que foi feita para o réu pode ser respondida por meio de uma petição protocolada com até 10 dias de antecedência da data de ocorrência da audiência, com a manifestação expressa desse réu de que ele não deseja participar da conciliação ou mediação. E atenção, gente, a gente ainda vai falar sobre resposta do réu mais para frente, mas quando a gente está falando de contestação, é importante a gente lembrar que
o prazo para contestar para o réu, para responder, sendo mais preciso, já que pode ser uma contestação ou uma reconvenção, o prazo de resposta para o réu nasce, em regra, da realização infrutífera da audiência de conciliação ou mediação. Então, realizou-se a audiência, não foi possível o acordo, nasce ali o prazo para a resposta. Agora, se o réu se manifesta expressamente no sentido de que ele não tem interesse em realizar uma audiência de conciliação ou mediação, vai nascer para ele, naquele momento, o prazo para apresentar a sua resposta, ok? E mais, quando a gente está falando de litisconsórcio passivo, ou seja, quando existe mais de um réu na demanda, pode ser que um dos réus manifeste o seu desinteresse na conciliação. Isso não significa que ela não vai ser realizada, no entanto, tá? Para que a audiência de conciliação não seja realizada em um processo que existe litisconsórcio passivo, é preciso que todos os réus se manifestem expressamente pelo seu desinteresse. Porque se um tiver interesse de conciliar, a audiência vai ser realizada. Tudo bem? Isso tem a ver com o que a gente estava falando, né? Tem a ver com o princípio da autonomia da vontade. As partes têm liberdade para conciliar ou não conciliar, para participar de uma mediação e finalmente chegar a uma composição ou não, né? As partes querem, naturalmente, a solução do conflito. Agora, se elas querem a solução desse conflito por meio de uma autocomposição, por meio de uma solução dialogada, isso é uma outra questão, tá? Então faz parte da autonomia da vontade das partes querer ou não querer que essa audiência seja realizada, tá? Vamos lá. A gente vai falar, na prática, a gente vai falar que às vezes até isso acontece à revelia das partes, né? Existem casos, quem milita, quem advoga há um tempo sabe disso, existem casos em que a parte até fala que não tem interesse na audiência de conciliação e ainda assim a audiência é realizada, tá? Mas isso é a exceção, isso não deve acontecer, tá? As partes têm a autonomia para, em querendo, não conciliar ou não participar de uma audiência de conciliação. Tudo bem? Vamos lá, olha lá para o slide. Da audiência, que poderá ser realizada por meios eletrônicos, participarão as partes com seus advogados e um ou mais de um conciliador ou mediador, a depender da natureza da audiência. Essa audiência pode desdobrar-se em mais sessões, não podendo, porém, exceder 2 meses a contar da data de realização dessas sessões, salvo no caso das partes expressamente convencionarem a sua prorrogação. Então vamos lá. As partes precisam participar da audiência de conciliação ou mediação, tá? Não é facultado a elas não participar. A gente até vai ver daqui a pouquinho que elas podem outorgar um representante com poderes para isso, mas é preciso que alguém com poderes para dispor sobre aquele bem da vida esteja presente na audiência de conciliação ou de mediação. E com relação a essa prorrogação, é bastante comum que isso aconteça, tá? Muitas vezes vocês vão ver isso na praxe acontecendo quando as partes vão à audiência de conciliação, iniciam o diálogo, mas elas não têm ali todos os subsídios para poder chegar a um acordo e elas falam assim, olha, eu preciso de um tempo para fazer uns cálculos para entender qual foi o tamanho desse prejuízo e aí sim entender se a proposta de acordo que a parte fez é ou não é interessante. Então, eu gostaria de prorrogar, gostaria de adiar essa audiência de conciliação para uma nova data, quando a gente vai novamente sentar e tentar fazer a composição. Isso não tem problema, tudo bem? Olha lá o que diz pra gente, parágrafo 1º do 334. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2º, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo, no entanto, exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que sejam necessárias à composição das partes. Parágrafo 3º, a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Parágrafo 4º, a audiência não será realizada, inciso 1, se ambas as partes se manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, ou 2, quando não se admitir autocomposição. Um detalhe interessante que eu lembrei para a gente falar é o seguinte, gente, idealmente a condução
da audiência de conciliação ou de mediação, ela é feita pelo conciliador ou mediador, que não deve ser o magistrado que é titular daquela serventia, tá? Não há de se confundir a atividade jurisdicional com a atividade de condução da mediação ou conciliação. Então vamos lá. A gente viu ali que existe uma impossibilidade de autocomposição. Quando isso acontece? Alguns direitos, porque são personalíssimos, insuscetíveis de apropriação ou mesmo avaliação pecuniária, não são alcançados por essa autocomposição. Então, por exemplo, direitos da personalidade não são passíveis de ser, por exemplo, transacionados. Você não pode abrir mão de direitos da personalidade, você não tem livre disposição destes direitos. Então, em princípio, se a gente estiver num litígio que verse sobre alguns desses direitos indisponíveis, a gente não pode falar sobre autocomposição. Mas atenção, embora a gente não possa falar sobre autocomposição com relação a direitos indisponíveis, por vezes, a violação desses direitos indisponíveis acarreta repercussões pecuniárias que essas sim, por sua vez, são passíveis de autocomposição. Paulo, como assim? Me dá um exemplo. Vamos lá? Direito de imagem. Imagina que uma pessoa me causou por alguma ação, ou usou indevidamente minha foto, um vídeo meu, ou o que quer que seja, me causou um dano, e o que eu estou buscando é a reparação deste dano. Então, uma indenização por danos materiais, indenização por danos morais, decorrente de violação de um direito da personalidade, é absolutamente suscetível de transação, ok? Então, o direito da personalidade não pode ser objeto de autocomposição, por ser indisponível. Mas a repercussão patrimonial sobre esse direito, essa sim pode ser, tá? E aí, Paulo, eu preciso comparecer a essa audiência de conciliação, né? Enfim, eu sou um corréu, eu manifestei o meu interesse em não realizar audiência de conciliação, mas o meu corréu disse que queria participar ou ficou em silêncio e assim foi interpretado. E agora eu me vejo diante de uma audiência de conciliação iminente que vai acontecer. Eu preciso ir, mesmo não querendo fazer acordo? Olha lá para o slide. Em regra, as partes devem comparecer à audiência de conciliação pessoalmente e, caso sem justificativa não compareçam, ser-lhe-á aplicada a multa na monta de até 2% do valor da causa ou da vantagem pecuniária, além de ser considerado esse não comparecimento um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Então, máxima atenção, não devemos injustificadamente deixar de comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Mesmo que você ou seu cliente não queira conciliar, se a audiência foi designada, compareçam à audiência, manifestem, né, ratifiquem ali o seu desinteresse na autocomposição, mas não deixem de comparecer sob as penas da lei. Você pode também, como uma alternativa, constituir um representante, na forma do parágrafo 10º do artigo 334, que tenha poderes para, em seu lugar, comparecer à audiência de conciliação e transacionar sobre o direito em questão. Mas é preciso que esse representante tenha poderes específicos para tanto. Então, uma procuração genérica, né, como a gente coloca nos nossos casos, né, aquela procuração com poderes ad judicia et extra. Essa procuração específica, sem especificar que a parte tem poderes para, em nome de quem outorga a procuração, transacionar, participar da conciliação e da arquitação, sem esses poderes, a parte não está apta a substituir aquele que deveria comparecer à conciliação, tá? Olha ali para o quadro. Não cabe aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. Então, se você colocou na sua procuração que você tem poderes específicos para realizar transação em nome do seu cliente e o seu cliente não compareceu à audiência de conciliação, sem problemas. Você faz notar que você tinha esses poderes, que ali você estava representando os interesses do seu cliente com legítimos poderes para isso e não haverá de ser aplicada nenhuma multa, tá?
E o final da audiência de conciliação? Bom, dois finais são possíveis, né? O primeiro, e menos desejável, é que nessa audiência de conciliação ou mediação as partes não cheguem a uma composição, não cheguem a uma solução do conflito. Nesse caso, vai ser designado, outros atos processuais serão designados. E quais são esses atos? Aí vale a pena você dar uma olhada na nossa aula em que a gente fala do procedimento comum, que também já está no ar lá no YouTube, tá? Agora, e se as partes chegaram a uma solução? Se as partes chegaram a uma solução, o acordo, o ajuste que foi feito entre elas, seja na conciliação ou na mediação, vai ser reduzido a termo numa ata em que as partes vão assinar e essa ata é levada à homologação pelo magistrado que efetivamente conduz essa demanda. Porque vamos lembrar, essa audiência de conciliação ou mediação, ela acontece no âmbito judicial, né? no curso de um processo. Então, o ajuste, o acordo eventualmente realizado vai ser levado para o magistrado homologar e esse magistrado vai emitir uma sentença homologatória, tornando esse acordo, então, agora passível até mesmo de execução. Tudo bem? Vamos ver como é que isso está sendo cobrado no dia a dia dos concursos, dos certames públicos? Olha lá para a tela. Perdão. Concurso de procurador do CREMERS de 2024, feito pela Fundatec. Diz assim: Maria ajuizou demanda sob o procedimento comum, buscando ser indenizada por danos estéticos decorrentes de cirurgia plástica em relação ao médico Jonas. O magistrado, ao receber a petição inicial, designou a audiência de conciliação e mediação. Sendo assim, é correto afirmar que, letra A, o comparecimento do demandado à audiência é facultativo. B, o demandado deverá comparecer acompanhado de seu advogado ou defensor público. Letra C, a contestação deverá ser apresentada na audiência. Letra D, houve equívoco do magistrado, pois a natureza da lide não comporta a realização de audiência de conciliação ou mediação. Letra E, houve equívoco do magistrado, pois a audiência de conciliação e mediação deve ser realizada após o oferecimento da contestação. Aqui ficou fácil, né? A gente sabe que a contestação ela é oferecida depois da audiência de conciliação infrutífera. Então a letra E está errada. A natureza da lide, danos estéticos, por mais que a gente estivesse falando de imagem, os danos estéticos são repercussões patrimoniais sobre o direito de imagem. Está errado também. A contestação deverá ser apresentada na audiência. Pelos mesmos motivos da letra E, a letra C está errada. Letra A, o comparecimento do demandado à audiência é facultativo. Não é facultativo, uma vez que a audiência esteja marcada, a gente sabe que o comparecimento é obrigatório. Resta, portanto, como alternativa correta, a letra B. O demandado deve comparecer acompanhado de seu advogado ou defensor público. Então é isso, galera. Isso era o que a gente tinha para essa aula de hoje, falando sobre audiência de conciliação, mediação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.